Antes que antes, né, quero fazer uma introdução de advertência, né, para que você possa se calçar, né, e entender essa questão. Aqui Jesus está dando missão para esses homens que ele tinha escolhido, né? Então ele vai enviar esses homens para uma missão e ele vai dizer o seguinte, que eles vão colher aonde eles não plantaram. E a segunda aqui, fica como exercício também para você poder ler, né? Jesus vai contar uma parábola sobre talentos, onde o último servo ele esconde o talento dele. E o servo declara que esse senhor era duro e rígido, né? E sabia que ele colhia aonde ele não plantou e semeava onde ele não era dono da propriedade. Então, com isso, que essa ideia aqui está trazendo? Se você se encontra num terreno o qual existe um proprietário, vamos dizer assim, né? Jesus está colhendo nesse terreno, ele está plantando nesse terreno, né? Então isso quer dizer o seguinte, que às vezes você starta o seu conhecimento por um motivo ou outro e inicia no local. Mas com o tempo que você vai desenvolvendo e conhecendo as escrituras e descobrindo o verdadeiro ensino ou se questionando, aí você vê que você está amadurecendo, né? Então você vai procurar interagir com as escrituras de forma honesta, né? De forma que você venha crescer, você venha se encontrar dentro dela, né? Ver a utilidade que ela tem na sua vida. E isso é uma coisa que nenhum homem tem domínio, né? Isso é uma coisa entre você e Deus, é pessoal. Então aqui eu faço uma menção pessoal, né? Uma nota pessoal, essa aí que eu estou selecionando, né? Que 99,9% dos que pregam, né, eles pregam contra o evangelho. Então, se você vê aí as postagens que eu tenho feito, você vai ver eu fazendo citações sutis, né, dessa falta de respeito, dessa falta de responsabilidade e desses desvios. E tem mais ainda para frente para a gente ver, né, mas só que eu tenho que ir trabalhando aos poucos, com cuidado, para que eu consiga, com êxito, né, ser comunicativo, né. Então aqui, nessas passagens aqui, você vai ver que o próprio Jesus, né, escolheu os apóstolos, né, eles têm nome. Esses homens, eles têm nome. Um deles iriam morrer, tá aqui nessa passagem de Marcos. Então isso aqui são exercícios para você ler, tá? Você lê aí, dentro do que eu estou falando, é o que está escrito aí. Aqui Jesus vai mostrar o nome dos apóstolos, aqui também vai mostrar o nome dos apóstolos, aqui vai estar mostrando, falando sobre a questão do reino, que pelo menos alguém lá iria morrer, e foi o que aconteceu com Judas, né? Como nós já sabemos dentro do contexto dos escritos lá, dos relatos do Novo Testamento. Então é bom você saber disso aqui, porque eu vou usar isso aqui daqui a pouco lá embaixo, sobre a questão da seleção, de como que se escolhe um apóstolo, né? O critério. E aqui, né, não é uma nota minha, né, uma nota do Dr. Lucas, né, que ele, na época, quando ele escreveu, nem cristão ele era, né, e também ele não era apóstolo, mas ele era um investigador. Então, nessa passagem aqui, ele vai relatar que Jesus começou o seu ministério aproximadamente, né, ele não está sendo categórico, nem taxativo, nem incisivo, aproximadamente aos 30 anos. Né? E eu fui estudar um pouco sobre o calendário judeu, né? Eu sou meio cabeçudo, estou aprendendo também, né? E realmente fica difícil você determinar uma data. Mas vamos considerar, vamos ser ortodoxos, severos, né? Rígidos, achar que Jesus iniciou o trabalho dele com 28, com 30, com 33, com 35. Mas foi, a gente sabe que ele já era um homem, né? Maduro e tinha lá suas decisões, né? De responsabilidade por si próprio. Então a gente bota aí entre
29, 28 a 35 anos, nesse espaço aí de tempo, em algum momento Jesus iniciou seu ministério, foi curto, né, não foi tão duradouro. Existe, se você investigar dentro do YouTube, tem um, eu poderia até botar um link, né, mas aí seria fácil demais. Tem uma lógica em relação a você marca a data da festividade da Páscoa, né? O calendário judaico ele é bem parecido com o calendário grego-romano, que é o nosso calendário, né? O calendário que a gente usa, baseado na data do nascimento de Cristo, que é incerta. Mas funciona bem, só que o calendário judaico ele tem umas variáveis mais precisas, né? Ele trabalha muito bem a questão do tempo em relação a lua e o sol. Mas isso é detalhes, se você quiser pesquisar aí, fica à vontade, né? O ensino está aí para qualquer um pesquisar. Então, Jesus, o ponto aqui que eu quero colocar é que Jesus teve um ministério de aproximadamente, né, 36 meses. Agora, quando ele iniciou, se foi com 28, 29, 30, 31, 32, 30, 33, aí não interessa isso, né? O importante é que ele deu instruções para esses homens. Esse que é o ponto aqui. Você vai lá e dá uma lida e você vai ver que está registrado lá. Então agora no livro de Atos, né, teremos que tomar bastante cuidado, né, para as interpretações dos textos, pois muitos grupos, né, hoje, atualmente, se autoafirmam baseado nesses textos que a gente vai ler.